Olá, seja muito bem-vindo à live direto ao ponto da Mentoria Vila. Nessa live eu vou explicar absolutamente tudo o que você precisa saber para acessar essa linda jornada. Para isso, eu vou usar um arquivo no meu computador, onde eu tenho todas as informações detalhadamente para você. Vamos lá? Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar você pelo interesse. Essa mentoria realmente pode acelerar muito a sua jornada. Meu nome é Emerson Vilaronga e eu vou apresentar cada detalhe para vocês. Se você é um empresário, se você é um empreendedor, ou se você tem um projeto em mente e quer fazer ali uma renda, uma segunda fonte de renda, se você tem uma ideia para poder colocar em prática, esse é o seu lugar. Por aqui, na mentoria, eu ajudo empresários e empreendedores a conquistarem negócios milionários, mesmo partindo do absoluto zero. Quando eu falo isso para as pessoas, é muito comum as pessoas entenderem que isso parece ser muito bom para ser verdade. Como assim criar um negócio milionário a partir do zero? Eu vou mostrar para vocês cada etapa desse processo. Mas o que é um negócio milionário? Um negócio milionário pode ser uma startup no valor de R$ 1.000. Uma única venda de uma startup no valor de R$ 1 milhão no ano, você já fatura R$ 1 milhão no ano. Porém, isso pode ser, de repente, muito longe para você. Você pode trabalhar com produtos ultra high ticket, o valor de 83.350. Com 12 vendas desse produto por ano, você tem ali um produto que fatura R$ 1 milhão por ano. Um produto high ticket no valor de 8.350, com 10 vendas ao mês, você fatura 1 milhão por ano. Um produto de ticket médio de R$ 2.100, por exemplo, com 10 vendas semanais, você consegue faturar 1 milhão por ano. E um produto low ticket, um produto mais acessível, de 12 parcelas de 79, com 21 vendas semanais, você também alcança 1 milhão por ano. Então, qualquer uma dessas situações caracteriza um produto milionário ou um negócio milionário. Eu vou pegar aqui como exemplo o low ticket para mostrar para você o impacto que isso pode ter na sua vida. Uma jornada milionária. Um produto low ticket de R$ 79 por mês, se você fizer 10 vendas semanais, num ano, normalmente o ano tem 52 semanas, você vai alcançar um faturamento de R$ 492.960. Obviamente, uma renda, um resultado anual de R$ 492.960. Porém, no segundo ano, se você mantiver esse mesmo preço e aumentar a sua força de vendas, pegar uma pessoa para te ajudar, com 20 vendas semanais, você vai chegar em 52 semanas num faturamento de R$ 985.920 por ano. Porém, no ano anterior, você pode ter uma renovação daquelas pessoas que já tiveram no primeiro ano renovando contigo a assinatura, por exemplo. Você tem uma renovação de 50%, dá 246.480. Se você junta esse valor, a renda já ultrapassa o valor de R$ 1 milhão, dá R$ 1.232.400. No terceiro ano, se você coloca mais uma pessoa para te ajudar ali com 3 pessoas, vendendo a R$ 79 por mês o seu plano, com 52 semanas, você vai alcançar um faturamento de R$ 1.478.880. Se metade das vendas dos anos anteriores forem renovadas, você tem 616.200 vendas, R$ 200 de renovação naquele ano. Se você somar as novas rendas com a renovação do ano anterior, você vai ter R$ 2.095.080 naquele ano. Se nós somarmos esses 3 anos, ano número 1, com uma pessoa vendendo 10 por semana, ano número 2, 2 pessoas, 20 por semana, ano número 3, 3 pessoas, 30 por semana, você vai ter um total de R$ 3.820.440, ou seja, uma média de 1 milhão por ano. Se a margem for de 30%, você vai ter acumulado ali como margem, valor para você poder ter na sua carteira de investimentos, 1.146.000. Isso é bom ou é bom? Diga aí para mim. Vou focar agora nesse valor de 1.146.000. Se você acumula 1.146.132 reais de margem e você tem essa margem guardada direitinho no investimento, por exemplo, no Tesouro Direto, que é um investimento tímido, chega ali a 1%, né, ao mês, você vai conseguir acumular uma renda mensal de R$ 11.000 para o resto da sua vida. O que você vai ter que fazer depois para poder ter acesso a esse R$ 11.471? Nada. Com R$ 1 milhão investido, você vai ter ali R$ 10.000. Nesse caso ali, os números exatos são esses. Parece bom para você? Para mim parece bom. Aí vem a pergunta que eu te faço. O que você vai fazer quando você tiver 1 milhão na sua mão? O que você vai fazer quando você tiver uma renda sem que você precise trabalhar acima de R$ 10.000? Conta para mim, qual é ali o seu sonho? O que você vai fazer com esse dinheiro? Sempre faço essa pergunta nas minhas palestras, sempre faço essas perguntas nas minhas imersões e normalmente as respostas são essas. A pessoa vai viver o seu propósito, vai poder ter tempo de qualidade com a família, vai viajar e ter liberdade geográfica, vai ter mais tranquilidade, porque aí você tem aquela certeza do dinheiro entrando, vai conquistar mais patrimônio, comprar suas coisinhas, aquela do carro, de repente uma casa, vai ter mais liberdade de escolha, porque ali ela tem já a segurança de receber aquele dinheiro. E vai ter a chamada liberdade financeira.
Bom, meu nome é Emerson Vilaronga, você pode seguir meu perfil no Instagram e ter sempre ali informações atualizadas a respeito do empreendedorismo, principalmente no digital. Eu sou bacharel em administração de empresas, sou pós-graduado em gestão pública, eu sou pós-graduado em gestão de negócios, ensino à distância, eu sou pós-graduado em marketing e vendas e tenho especialização na área de comportamento humano, mais de 3.000 horas de comportamento humano, mais de 9 anos de academia. Então, eu tenho autoridade técnica para falar sobre isso. Eu sou um dos fundadores do Backside Serviço Online, uma fábrica de software, e essa fábrica de software atendeu mais de 1.000 empreendedores com projetos digitais. Também sou CEO da Tecnoponta Treinamentos. E por aqui, a gente já ensinou mais de 140 mil pessoas. Eu, individualmente, já treinei mais de 4 mil pessoas por aqui. São 28 anos na área da educação. Eu amo fazer isso. E foi por isso que eu montei esse projeto da mentoria para poder auxiliar você. O meu início, na verdade, foi na Zona Leste de São Paulo. Eu nasci em 1975. E a minha mãe se separou do meu pai quando eu tinha apenas 3 anos de idade. Naquela época, eu e meus 3 irmãos, nós fomos criados basicamente só pela minha mãe. E vivemos todas as dificuldades que uma mãe solteira, uma mãe divorciada tem para criar os seus filhos. Principalmente naquela época, praticamente quase que 45 anos atrás. Passamos por todo tipo de desafios, passamos juntos, passamos ali um ao lado do outro, entendendo como é a vida de uma pessoa que vem da Zona Leste de São Paulo. Quando minha mãe se separou do meu pai, ela veio para morar perto dos pais dela, aqui na Baixada Santista. E eu vim morar numa cidade aqui na Baixada Santista. Logo que minha mãe se separou do meu pai, nós viemos morar na Baixada Santista para ficar próximos dos nossos avós. E eu vim morar numa cidade chamada São Vicente. E em São Vicente também existe o lado, que é o lado mais simples. E eu fui criado no Parque Bitaru, que é um dos bairros também quase que como a Zona Leste, lá em São Paulo. Essa é a escola que eu fui formado, se chama Leopoldo José de Santana, uma escola de ensino médio do estado. E eu me lembro que na porta dessa escola aqui, eu tive um problemão, eu fui assaltado por um dos alunos da escola. E eu não pude reclamar porque ele era da minha classe. Vindo com essa formação, vindo desse meio, eu fui trabalhar em serviços que eram serviços bem simples, como o serviço de office boy. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu tirei a minha carta de motorista, a minha CNH, e passei a ser um motoboy. Bom, o lado bom de ser um motoboy é que eu não era um motoboy que entregava pizza ou um motoboy que fazia serviços avulsos. Eu trabalhava numa contabilidade. E nessa contabilidade eu andava no meio de empreendedores. Por mais que eu tivesse vindo ali da periferia, por mais que eu tivesse vindo, de repente, de uma situação mais simples, eu andei com pessoas que montavam seus negócios desde os 14 anos de idade. Isso fez com que eu já começasse a ter uma mentalidade de empreendedor. A minha primeira empresa, que eu gosto de falar assim, foi a minha banda de rock. Era de fato o que eu gostava de fazer. Todo final de semana eu ia tocar com os meus amigos. Eu tinha que cuidar do bar onde eu ia tocar, eu tinha que cuidar dos instrumentos, eu tinha que cuidar da bilheteria. Então eu costumo dizer que a banda de rock foi a minha primeira empresa. Logo, eu fiz um treinamento na área de computação gráfica. E aí aprendi a fazer impressão de capinhas de fita demo. Naquela época isso era muito comum. E nessas capinhas de fita demo eu mostrava para os meus amigos da banda e eles falavam, nossa, que legal que você fez, me ensina. E aí eu montei um espaço nos fundos da casa da minha mãe para que eu pudesse ensinar os meus amigos a fazer a computação gráfica. E foi assim que eu comecei a empreender. Bom, quais eram os meus sonhos naquela época? Eu queria casar, eu queria reconstituir uma família. Já que eu não podia, de repente, fazer nada para que meus pais retornassem, meu pai já tinha falecido quando eu tinha 15 anos de idade, não tinha como fazer para reconstituir a minha família, eu queria montar uma para mim. E aí eu casei muito cedo, eu e minha esposa, nós sempre fizemos tudo juntos, a gente sempre fez tudo um ao lado do outro, desde o começo, e essa foi a minha primeira equipe. Então a minha família foi ali, o primeiro grupo em que eu realmente participei de uma família completa, mãe, pai, filhos, foi na família que eu criei. Até que um dia eu tive acesso à Tecnoponta Treinamentos. Era uma escola muito importante aqui em Santos, na área de tecnologia, e eu me lembro que eu sentei assim, no fundão, olhava ali aquele movimento, o Rogério Lacerda ali ensinando as pessoas, aqueles equipamentos, e eu fiquei apaixonado por esse movimento. Logo, o meu líder, o meu mentor, o Rogério Lacerda, que foi quem fundou essa escola, ele acabou me chamando para dar aula, e aí eu assumi turmas por lá. Treinei mais de 3.000 pessoas e fiquei 10 anos em frente à sala de aula, fazendo o que eu mais gosto de fazer, que é treinar pessoas. Até que um dia, voltando para casa, eu encostei numa pizzaria de delivery que tinha na minha cidade e tive uma ideia. Mas eu vou passar esse vídeo para você ver eu contando essa ideia em um dos podcasts que eu participei. Vamos lá? Eu acho que a conquista ela tem muito a ver com o desafio. E eu me lembro que quando eu estava dando aula na Tecnoponta, ainda com uns 26 anos de idade, estava saindo da escola, indo para casa com a minha esposa, e nós paramos numa casa que vendia pizza para você levar para casa. Não era uma pizzaria, mas você não podia consumir, era só delivery. E eu tava lá, então, e ficava encostando aqueles motoboys, e eles encostavam ali e eles procuravam na parede, tinha um mapa gigantesco, eles procuravam na parede ou rua, faziam as anotações e iam embora. E eu pensando, eu precisava criar alguma coisa grande, alguma coisa que ajudasse as pessoas, que fosse grande de verdade, não? Alguma coisa bem relevante. E eu era um motoboy mais novo, e eu vendo aqueles caras fazendo aquilo, procurando na rua, indo pra lá, procurando na rua, indo pra lá. Falei, cara, esse processo eu domino. Aí eu virei pra minha esposa e falei pra ela assim, eu vou fazer um site em que as pessoas vão escrever o nome da rua, vai aparecer o mapa. Ela virou pra mim e falou assim, vai sim.
Faltou o estímulo. Esse desafio que foi, eu acho que proporcionou eu virar noites e noites e noites, porque eu tinha que fazer aquele negócio para poder mostrar que aquilo era possível. É isso aí. Um motoboy criando uma plataforma digital em 1999. Eu realmente acredito que o desafio gera a conquista na nossa vida. Hoje eu vou fazer desafio para você. E eu tenho certeza que se você aceitar, você vai conquistar muito na tua vida. Vamos lá. Seguindo aqui em frente, a primeira plataforma, que foi justamente essa plataforma de busca de ruas, eu lancei em 1999. E essa plataforma, ela rapidamente foi conhecida na mídia. Naquela época eram jornais e revistas, e a gente foi muito conhecido, muito divulgado no Brasil inteiro. Essa plataforma, ela tinha um problema. Eu tinha um ambiente onde eu fazia a busca de ruas aqui, né? A pessoa preenchia os dados aqui e aparecia o mapa onde tinha a rua. Naquela época não tinha Google Maps, naquela época não tinha Waze, naquela época não tinha nada que fosse relacionado a isso. Nós fomos os primeiros no Brasil a fazer uma tecnologia dessa. E quando as pessoas procuravam a rua, apareciam banners de empresas que estavam naquela região. E se você clicasse nesses banners dessas empresas, automaticamente iria para o site das empresas. Porém, entretanto, todavia, as empresas não tinham sites. E nós começamos a fazer site. E aí, por conta dessa fábrica de sites que nós criamos, nós tivemos que criar nossa segunda plataforma, uma plataforma de gestão de websites, para que todas as empresas que compraram o banner conosco pudessem fazer a atualização do seu conteúdo. E aí, foi uma festa. Eu posso garantir para você que com essas duas plataformas eu trilhei muito o meu caminho. Essas duas plataformas me geraram a oportunidade de criar os meus filhos, de formar os meus filhos, de ir até o casamento da minha filha, deram a oportunidade de eu construir, de eu comprar e de eu montar a minha empresa dos sonhos, deu a oportunidade de comprar o meu grande brinquedão, que é o meu carro 4x4, para eu ir para minha chácara, deu a oportunidade de eu construir uma casa linda na minha chácara, que é onde eu gosto de estar, deu a oportunidade de eu comprar o espaço para fazer a minha chácara, 8.000 metros quadrados para plantar as minhas árvores, cuidar dos meus animais, deu a oportunidade de eu conhecer o mundo, viajei para a Europa, viajei para a América, viajei para o Japão, consegui ter bastante acesso a muitas experiências fora do Brasil, deu a oportunidade de eu comprar a Tecnoponta Treinamentos. A escola de onde eu me formei, a escola que me deu tantas felicidades, de repente eu volto e compro a Tecnoponta Treinamentos. Isso foi um dos marcos da minha vida. E ao comprar a Tecnoponta Treinamentos, eu percebi que não era mais só a minha família, eram outras famílias, como por exemplo a família da minha filha, que agora tem a minha neta e também agora já é um segundo núcleo familiar. E eu passei a perceber que as empresas, na verdade, elas são famílias que estão ali dentro, né? Sempre por trás de uma empresa tem uma família, seja aquela família corporativa de quem trabalha ali, ou seja a família que é realmente dona da empresa. E eu comecei a entender que o meu negócio era ajudar essas famílias a prosperarem através do empreendedorismo. E aí eu criei minha terceira plataforma. Essa terceira plataforma é a plataforma da Tecnoponta Digital, onde muitos outros experts, muitos outros mentores ou professores colocam os seus cursos ali para poder vender e para poder prosperar também. E essa terceira plataforma me deu um insight de criar uma formação para poder popular cada vez mais esse meu ambiente digital. Eu escrevi sobre isso, sobre todas essas experiências da empresa 1, da empresa 2, da empresa 3, no meu livro chamado Chácara Bela Vista. E nesse livro eu falo sobre a transição entre os velhos e os novos sonhos. Eu confesso para você que todos os meus sonhos de criança, aquela criança da Zona Leste, aquela criança do Parque Bitaru, foram realizados através do empreendedorismo, principalmente no meio digital. Eu coloquei tudo isso nesse livro e aí veio um insight. E agora? Qual será a próxima etapa da minha vida? Quais serão os próximos sonhos? E eu escrevi o que eu falo que é o mural dos sonhos, né? Com uma série de imagens que remetam às minhas lembranças, meus desejos de caminhar e de conquistar no futuro. Se eu tivesse simplesmente mantido tudo que eu tenho até aqui, eu ia conseguir realizar esses sonhos numa velocidade específica. Tanto que eu já comecei a realizar, muitos deles já foram realizados. Porém, entretanto, todavia, eu quero acelerar o processo para aquela parte que eu ainda não conquistei. E nessa ideia de acelerar o processo, vem a ideia de criar a quarta plataforma, que é o ecossistema da Mentoria Villa. E é para ele que eu fiz essa live, para poder mostrar para você como acessar esse meu novo ecossistema. Vamos lá? Mas o que é a Mentoria Villa? A Mentoria Villa, ela é um programa de acelerador de resultados para empreendedores, empresários ou profissionais do mundo corporativo que desejam aprender na prática como é empreender ou como é auxiliar numa equipe dentro de uma empresa de qualquer tipo de empreendimento. Nós nos baseamos em 4 pilares. Basicamente a venda, porque ninguém consegue prosperar se não aprender a vender, se não souber lidar no processo de vendas. Depois, o processo de inovação, para a criação de produtos, seja digital ou seja qualquer tipo de produto que venha atender a necessidade do seu cliente. Depois, lidar com a liderança, porque ninguém consegue fazer nada sozinho. Você precisa lidar com pessoas para conseguir chegar onde você quer mais rápido. E no final, as alianças. Como estabelecer alianças com seu time, como estabelecer alianças com seu cliente,
como estabelecer alianças no networking, como estabelecer alianças com seus fornecedores, parceiros, enfim, como estabelecer alianças. Então, esses são os 4 pilares da mentoria Vila. E para quem é essa mentoria? Ela é tanto para quem está no protagonismo do negócio, aquela pessoa, o CEO, né, o líder, aquela pessoa que vai à frente e dá o seu cara a tapa, a pessoa que está liderando o processo e aparecendo nas câmeras. Ela é também para quem é maestro dessa situação, ou maestrina, quem está por trás ali ajudando a construir a marca, ajudando a construir a imagem da empresa, ajudando a construir, de repente, um negócio em si, que é basicamente quem lidera um time. E ela é também para o investidor, para aquela pessoa que de repente nem é o protagonista, nem é aquela pessoa que lidera o time, mas é aquela pessoa que aposta numa ideia, que percebe uma ideia, de repente aposta numa ideia do filho, aposta numa ideia do sobrinho, aposta numa ideia de alguém, de algum amigo, ou aposta em alguma ideia que veio no mercado, aquela pessoa que investe e gosta do empreendedorismo. Então, se você é protagonista do seu negócio, se você é um líder que orquestra aquele processo, ou se você é um investidor, esse projeto é para você. Vamos ver alguns depoimentos. Oi, tudo bem? Eu sou a Débora Gregorin. Meu nome é Alexandre Ângelo. Sou José Antônio. Cláudia de Carvalho. Eu sou Marcelo Fernandes, estou aqui para contar um pouco como tem sido a minha evolução ao lado do Emerson. Quando eu cheguei aqui e conheci o Summit, eu estava cansado, desanimado, sem saber para onde ir. A empresa que eu tinha era uma eu-presa. Eu resolvendo problemas, eu apagando fogos. E as pessoas não acreditavam muito e eu não sabia por onde começar esse sonho. O Emerson é um cara de processo, era um cara de fazer acontecer. Eu vi que era o que eu precisava, organização. E a mentoria para mim foi isso. Eu consegui organizar tudo, para mim isso foi muito importante. Me ajuda muito nos bastidores, porque eu sou do bastidor, então assim, tudo que eu preciso dele, eu pergunto, ele vai, me dá atenção, fala como eu tenho que fazer. Já consegui colocar em prática um stand no evento, já consegui faturar. Estou construindo a minha parte digital, que era algo muito distante para mim, está se tornando algo mais palpável. E só o fato de estar na mentoria, ele me fez ver também que meu espaço serve para fazer eventos pequenos. Esses eventos de Hot Cities, que duraram mais ou menos de 2 horas e meia, 3 horas e meia, levaram para meu estabelecimento 30 pessoas. Inclusive no primeiro Hot City, aquele sábado, eu tive um dos meus melhores faturamentos do mês graças ao Hot City. Estamos caminhando onde está abrindo a visão para que o meu negócio cresça cada vez mais. E é o que está acontecendo. Cada dia que passa, a gente está implantando na nossa empresa. Além de ser útil, eu consigo praticar o que eu preciso para os meus eventos e organizar tudo dentro de pouco tempo. A mentoria é maravilhosa, tanto para quem está no palco, como para quem está atrás do palco. Compensa muito. Hoje o meu projeto está concretizado. Se vocês estão realmente buscando conhecer, aprender, orientação, encontrar seu caminho, eu recomendo a Mentoria Vila. É isso aí, ó. O pessoal aqui mandando bala. Então, a Mentoria Vila, ela vai separar aqui em 3 momentos diferentes. O primeiro momento é o momento do mentor, o momento em que eu arregaço as mangas e vou trabalhar para você. De que forma que eu vou trabalhar para você? Primeiro, assim, eu vou fazer uma sessão estratégica com você, onde eu quero conhecer bastante seu negócio, eu vou olhar pessoalmente o teu projeto. É uma sessão que pode variar de 1h30, 2 horas, 3 horas, depende muito do que a gente vai ver ali na sua ideia. E depois nós temos 7 sessões de implementação, onde a gente vai abordar tintim por tintim de todo o processo que você tem que passar para poder montar um bom negócio, montar um projeto, montar um produto milionário. Vamos ver? Então você vai falar sobre a estratégia no primeiro passo, depois nós vamos falar especificamente sobre posicionamento, depois você vai ter acesso já a conteúdo disponível sobre a criação de produtos, o controle da audiência, você vai ter também a área de lançamentos para poder chamar e criar picos de venda, você vai ter como controlar o seu editorial para poder construir conteúdo de qualidade, como organizar a sua entrega, como você vai fazer para poder orquestrar o seu time, né? E como entra a parte da produção de material para que você possa aparecer cada vez melhor, cada vez mais bem estruturado para os seus clientes. Essas sessões, elas estão gravadas e existem sessões que são feitas ao vivo. Quando é feito ao vivo, você vai estar junto comigo ali, junto com o meu time, junto com o pessoal que já está na mentoria, e você vai poder perguntar para mim, a gente vai poder bater papo, e se você tiver dúvida, pode perguntar novamente. Vamos ver um trechinho de uma das nossas sessões. Bem na hora da explicação que você falou, eu tive que dar uma saidinha. Eu tô tentando ver o vídeo no YouTube junto com a reunião para poder entender o que precisa falar. Tá, é o seguinte. Você tem que dizer o que você vai dizer o que você disse que iria dizer, e depois dizer o que você disse. Entendeu? É bem simples. Engraçadinho. Esse é um grande amigo meu, um faixa pretíssima do empreendedorismo, tem 3 lojas, ele é um rapaz de muito sucesso e ele está sempre nas nossas sessões, ele me ajuda no Summit, é um parceiro, ele é responsável por áreas, núcleos da mentoria, está sempre conosco aqui. Depois vocês vão acabar conhecendo ele, é o Rogério, ele é muito querido mesmo. Bom, além das sessões de implementação, nós ainda temos encontros onde a gente vai de repente no café, no bar, como de repente ali o Alexandre disse, e a gente faz lá as nossas sessões de Hot Seat, que é onde eu pego
um mentorado para poder analisar o projeto dele do início ao final com uma plateia. Vamos ver aqui um trechinho de uma gravação sobre um Hot Seat. Hot Seat não é só conteúdo, é também celebração, é também encontro. É muito legal quando a gente faz isso, porque a gente empreende junto, em bloco, é uma família empreendendo junto, né? Vamos lá. Além dos Hot Seats, nós temos o grupo de inteligência coletiva. O grupo de inteligência coletiva é o local onde eu, Emerson, faço parte de um grupo e vocês também vão estar lá. E se você tiver alguma dúvida, você pergunta no grupo. Sempre tem ali um mentorado mais experiente que vai responder para você. Se esse mentorado não responder, a minha equipe responde. Se a minha equipe não responder, eu mesmo respondo. E se eu não souber a resposta, eu consulto os meus mentores, onde eu vou buscar a informação e trazer pra gente. Eu também tenho os meus mentores e é um ecossistema muito rico em conhecimento, tá bom? Você também vai ter acesso ao meu WhatsApp pessoal, WhatsApp onde eu uso para poder te responder 24 horas por dia, 7 dias por semana. É óbvio que você pode, de repente, fazer a pergunta num horário que eu tô gravando alguma coisa, ou de repente eu tô dormindo, ou de repente eu tô almoçando, e logo na sequência eu já vou responder você. Então é uma conexão direta com o mentor. Você também vai poder gravar um episódio de podcast comigo. E nesse episódio que você vai gravar, você vai ter a oportunidade de criar cortes e começar a ampliar a sua autoridade. Vamos ver aqui 2 trechinhos de podcasts que a gente gravou recentemente. Você tem uma criança dentro de você, seu marido tem uma criança dentro dele, a ex tem uma criança dentro dela, e tem as crianças que estão chegando. Na verdade, tudo é reflexo de coisas que vieram também. Você trouxe também quando criança, e é um caldeirão de criança. Porque hoje, graças a Deus, eu tenho uma relação muito boa com o pai da minha filha e justamente ela não participa de nada. A gente mantém ali uma harmonia e mesma coisa em relação ao meu marido. Sim. Né? Tanto é que assim, eu tenho os meus enteados como meu também. E ali eu educo, ali eu falo o que pode e o que não pode. Na minha casa existem regras e elas vão ser seguidas por todos, tanto pela minha filha quanto por eles. Sim. Você é brava, né? Eu falei. E aí, Wander, você consegue imaginar? Ela é brava, né? Essa é a Letícia Vespa aqui, pessoal. Ela não é brava, não. É que ela tava ficando brava no podcast, eu achei engraçado e fiz uma piada. Vamos ver agora aqui a Alaide te ama. Só os loucos sabem. Só os loucos sabem. E olha que interessante, eu vejo o empreendedorismo como arte. Eu vejo o desenvolvimento de software como arte. Eu vejo essa construção como arte. Dentro da minha equipe, sempre são músicos, são artistas, geralmente são artistas. Então, por exemplo, a Thaís, ela costura, ela canta, eu toco guitarra, a minha filha toca bateria, até eu queria falar um pouco depois sobre a minha filha, que você me ajudou a realizar um sonho dela, de estar num palco. Veja, o palco, o meu filho toca teclado. A minha equipe geralmente sempre tem alguma relação com a arte. E não é de propósito. É porque realmente a gente acaba atraindo pessoas que estão ligadas à arte. E eu vejo de verdade, assim, montar uma empresa é uma arte. E aí foi uma coisa interessante agora que você até comentou do Charlie Brown, eu trabalhei com ele. É mesmo? Que legal. Eu trabalhei na Mercury Concerts e ele era das bandas que a gente agenciava, então eu tive contato com o Chorão, a gente teve reunião, enfim. É isso aí, empreendedorismo é arte, disso só os loucos sabem, é desse jeito, é assim mesmo. Então, imagina você já gravando seu podcast, você já estando comigo ali, criando sua autoridade, batendo papo, para poder construir uma autoridade para você. Nós também fazemos lançamentos, então, os lançamentos, eu dirijo o lançamento aqui no meu auditório, aqui em Santos, e também faço a direção quando o lançamento é digital, online, né? Vamos ver um trechinho aqui de uma direção de um lançamento. E assim, Evandro, vou usar o Summit como exemplo, que é um evento hoje que está em cima do palco, lançando um produto no Brasil inteiro. Esse é o Dr. Halt, meu amigo Evandro. Lançamento de 3 dias, foi fantástico. Vamos lá. Então, além do lançamento, você também vai ter acesso ao Vila Drive. O que é o Vila Drive? É um espaço onde eu coloco arquivos para você fazer download, coloco também uma playlist de músicas para você poder utilizar, que tem objetivos específicos, e principalmente eu tenho uma área lá chamada Feed Vila. O que seria isso? Ao invés de você ficar utilizando as redes sociais para poder investir seu tempo ali, de repente deixar o algoritmo dizer para você o que você tem que pensar, você abre o Vila Drive, vai lá no Feed Vila, e se você estiver precisando, de repente, falar sobre vendas, você abre a pasta de vendas e você vai ver conteúdo sobre venda ali. Você abre a pasta, de repente, sobre autoridade, você vai ver conteúdo sobre autoridade ali, e assim por diante. Eu tenho aqui, por exemplo, um vídeo. Imagina que eu recebo vídeos de
muitas pessoas no Brasil inteiro. E quando elas me mandam aquele vídeo, eu faço uma curadoria. Eu falo, olha, isso aqui tem um fundamento, faz sentido eu passar para os meus mentorados, põe na pastinha já por tema. Eu tenho aqui, por exemplo, do Big Brother. Uma informação bem simples que veio lá, algum mentorado mandou para mim, mas eu achei interessante o fundamento que está por trás disso. Olha só, vamos assistir esse vídeo. Pisa mais pra frente. O bom deles é que, tipo, eles têm força no braço. Meu, não, sério, eu não quero saber de qualidade do meu adversário agora, não. Tá. Não é nisso que eu tenho que focar agora. Foca nos teus fortes. Amiga, não vou conseguir. Vai. Não, tô falando sério. Já conseguiu. Amiga, eles vão muito longe. Ó, eles vão sair, eles estão fracos. Eles vão sair. Hã? Eles vão sair, eles estão fracos. Eu acho. Então empurra e assim, sorriso no rosto. Tipo assim, meu Deus, eu sou muito forte, sou um poste. Caramba, cara. Tá dando muito, velho. Tá dando muito. Tô chegando no nível de exaustão, assim, absurdo. Você sabe, solta a caixa. Não. Quando você sentir que esse limite... Eu só tô com medo de desmaiar, tá ligado? Eles vão parar agora. Eles vão parar agora. Vou rir mais um pouco. Tá isso. Imagina, amiga, olha só, imagina já a gente sentada de banho tomada no sofá e aparece Tadeu Schmidt, parabenizando a gente. Fala assim, Tadeu Schmidt é o cara que apresentava o Sábado Fantástico, tá vendo? Na Rede Globo. Cara, elas não estão com um cara que vão desistir tão fácil, velho. Olha pra elas, olha. Eu tô ligado, velho. Não, olha. Tô ligado, eu fico olhando o tempo todo. E o que tu acha? Se você estiver não aguentando mais, para. Like stronger than before. Obrigada. Isso foi muito. Eu sei que tu quis várias vezes. O corpo deles era mais forte, mas a mentalidade dela venceu. Anda do lado de gente assim, gente que acredita que vai te fazer ir pra frente, vai te fazer acreditar que você pode. Então você, por exemplo, se te falta coragem no Vila Drive, tem muitos vídeos que vão te mostrar pessoas e situações e conceitos que vão te fortalecer. E assim por diante, eu tenho lá uma série de assuntos. Então ao invés de deixar o algoritmo te vencer no Instagram, no TikTok, escolhe o que você precisa e vai consumir conteúdo de qualidade. Bom, então, além do Vila Drive, você vai ter 12 meses de acompanhamento. Como que é esse acompanhamento? Esse acompanhamento ele pode acontecer ou através do Zoom aqui, de repente num ambiente como esse que eu estou aqui no nosso estúdio da Tecnoponta. Ele pode acontecer ao vivo, dentro do backstage, numa reunião estratégica, por exemplo, presencial aqui em Santos. Ele pode acontecer em encontros de lançamentos, que a gente faz aqui em Santos, faz também em São Paulo. São os nossos encontros, né? A Tecnoponta Summit, por exemplo, é um deles. Ele pode aparecer pelo WhatsApp e você pode ter ali o tempo todo esse suporte, esse acompanhamento de 12 meses. Ocasionalmente, eu faço algumas visitas em outros mentorados e pode ser que você seja um desses mentorados ou pode ser que você seja convidado para estar junto comigo em alguma visita. Vamos ver aqui algumas visitas que eu tenho. Eu sou Emerson Vilaronga, eu faço um trabalho já com muitos empreendedores, né? E aqui eu vou apresentar rapidamente para vocês. Essa é a Visa Kai, agora chegou a hora de escalar. E só dá para escalar com vocês, porque ninguém faz nada grande sozinho. Esse foi para treinar a equipe de um mentorado. E lá eu também falei alguma coisa diferente. Aprendi o jeito certo de se montar uma empresa e voltei com o meu time, que eram os meus alunos. Refiz o time e falei, agora a gente não vai mais fazer sites. Agora a gente vai criar padrões de como se faz sites. Quando nós chegamos no melhor padrão, a gente fez o quê? Automatizou esse padrão e virou um software. Agora a gente vende licença desse software. E aí o que aconteceu? O jogo virou. O jogo vira quando você adota um método. O jogo vira quando você cria um método. O jogo vira quando você automatiza um método. E é isso que eu ensino na Mentoria Vila, desde o começo até o final. No próximo vídeo eu tô com uma outra mentorada, que é a Letícia Vescovi, onde eu fui apoiá-la para fazer uma palestra para um grupo razoável de pessoas em um Aras. Olha que legal. Não tenho. Ela estava com medo de fazer sozinha, eu fui lá apoiá-la. Se precisar, se você tiver, eu vou estar contigo. Bom, além do trabalho do mentor, que é o trabalho que eu acabei de mostrar, que é o meu trabalho, eu também tenho uma estrutura para poder fazer com que você aprenda alguns conceitos, que você aprenda com outros professores aqui da minha escola, que é a Tecnoponta Treinamentos. Quais treinamentos você vai receber além da minha mentoria? Você vai receber, por exemplo, o treinamento de lançamentos digitais, onde você vai aprender os passos para poder fazer o lançamento de uma nova oferta, de uma proposta nova. Você tem uma oferta específica chamada O Segredo da Superação, para você modelar e aprender como faz um lançamento a partir dali. Você tem a nossa imersão chamada Super Leader Summit, que é o local onde nós nos encontramos e eu faço uma imersão de 2 dias para poder despertar em você aquele empreendedor que precisa sair da caixinha. Vamos ver aqui alguns momentos, um em Santos e um em São Paulo.
Aqui em Santos está na minha casa, está no meu auditório, é um local mais intimista ali, onde os mentorados vão estar juntos e a gente vai conversar numa conversa de alto nível. Agora vamos ver a grande festa em São Paulo. São Paulo é uma grande festa. É muito legal e você está convidado a estar conosco também lá. E se você for o nosso mentorado, você vai poder ter acesso VIP em todos os nossos eventos. Então, além do Tecnoponta Summit, também tem o treinamento específico de Scrum para que você possa se desenvolver enquanto profissional na área da gestão do trabalho ali com a sua equipe. Você também tem o workshop Alianças de Sucesso, onde numa tarde de um sábado você vai entender como são feitas as alianças e vai poder fortalecer a sua aliança com os mentorados e comigo também. E nós também temos o Super Leader Experience, que acontece lá na minha chácara. Aí é segredo que acontece lá. O que acontece lá, morre lá, tá bom? Além dos treinamentos, você vai ganhar uma certificação, você vai ganhar um reconhecimento Tecnoponta, um certificado de que você é um super líder, pelo fato de você ter feito todos esses treinamentos, você já fez tudo que é necessário fazer para você poder liderar uma equipe. Mais aula ainda, mais treinamento, mais conhecimento. Você pode participar do circuito de negócios digitais, que é um dia inteiro que a gente fala tudo sobre marketing digital. Você vai participar do treinamento de marketing digital com Facebook, Instagram, tráfego pago. Você vai também ter acesso ao treinamento essencial de Excel para poder entender como faz planilhas, como lida com arquivo CSV, de repente, para mandar para as pessoas. E você também vai ter o treinamento de Canva, para nunca mais depender de ninguém para fazer as criações. Aí você vai ter autonomia para poder criar as suas campanhas ou se comunicar através da internet, tá bom? Tudo isso como vai ser feito? Você vai entrar na nossa área de membros e nessa área de membros você vai ter acesso aos treinamentos. Fez o logon, lá estarão os módulos que são gravados, você vai ter acesso a cada uma dos capítulos. Entrou no capítulo, você tem cada aula separadinho para assistir. E olha como é uma aula especificamente. Ó. A venda para você. Como você enxerga a venda? A venda é um ato de servir. Né? A gente, quando está vendendo, a gente tem que imaginar que a gente está servindo uma outra pessoa. Até porque, por exemplo, se uma pessoa quer fazer um treinamento comigo, treinamento de... a mentoria mesmo. Se ela quer fazer a mentoria comigo... Qual é a vantagem de fazer o treinamento online? Você pode pausar, você pode acelerar, você coloca no ponto que você quer. Você pode assistir quantas vezes você quiser, você pode assistir na velocidade que você quiser, você pode assistir de onde você quiser. Então, os treinamentos que já estão gravados e disponíveis, você vai poder assistir quantas vezes forem necessários. E os treinamentos que forem ao vivo, você será avisado, convocado e estará conosco naquele momento lá. E os que forem presenciais, é um convite para poder estar naquela celebração. Bom, até aqui, o que nós temos? Nós temos você como um grande jockey, treinado por mim, treinado pelos meus mentores, treinado dentro da minha estrutura, pronto para poder entrar nessa grande disputa que é o marketing digital, que é o marketing tradicional, que é o empreendedorismo. Porém, o empreendedorismo é como se fosse uma corrida de cavalos. Às vezes não adianta você saber, se você não tiver um bom cavalo, você não consegue seguir em frente. Para isso, a gente usa a estrutura da minha outra empresa, que é o Backside Serviço Online. E nessa outra empresa, a estrutura é de 200 cavalos. Vamos ver um pouquinho sobre isso aqui. Ó. O que você vai ter acesso nessa super estrutura? Você vai ter 12 meses de licença completa do nosso software, seja aí na versão 2 ou na versão 3, que é o eSolution. Você vai ter 12 meses de fornecimento de hospedagem para você deixar seus arquivos, seu banco de dados, tudo lá dentro direitinho, configurado, com alta segurança. E você vai ter também acesso à nossa equipe para que nós possamos fazer o serviço de personalizar a tua aplicação para que ela fique bonita, seu website fique bonito, suas ferramentas fiquem tinindo. Então você vai ter duas coisas: autonomia para poder mexer no seu produto e também suporte da nossa equipe que vai estar aqui para te ajudar. Eu tenho um exemplo para mostrar para vocês, que é o mentoriavila.com.br/comunidade. Nesse local você vai ver todo mundo que já está voando com os recursos do Backside, como por exemplo, a Laídio Te Ama, como por exemplo o Dr. Halt, como por exemplo o José Antônio da JA Energia Solar, como por exemplo a Sandra do Instituto Sandra Silva, a Letícia Vescovi, a Cláudia do CRI Raízes, como o Will Toys, que faz impressão 3D maravilhosa e cria games, jogos para poder você brincar com seu filho, o Sidney Crispa, como por exemplo o André Fontanilhas do Raízes ESG, como por exemplo o Nilson Medeiros, como por exemplo o Daniel do Porta Retrato Turismo, ou por exemplo o Seven Cell do Marcelo. Ainda tem o The Bud, ainda tem aqui o Danny com o Black Belt, enfim, você entra lá em mentoriavila.com.br/comunidade e você vai ver todos nós, você vai ver uma série de outros empreendedores que já estão voando com a nossa tecnologia.
Você será treinado ou treinada para poder lidar com as ferramentas de gestão do seu website, do seu conteúdo, do seu infoprodutos. Você vai ter a gestão do que está acontecendo dentro desse ambiente. Você vai ter uma ferramenta completa de CRM, onde você vai verificar as pessoas chegando, os alunos chegando, para controlar a sua escola, o seu ambiente de treinamento da sua empresa, mesmo que ela seja uma empresa de qualquer outra finalidade, mas você ter lá um ambiente para poder treinar seus alunos, treinar os seus clientes, treinar os seus funcionários. Você vai ter uma galeria de infoproduto incrível para você poder distribuir no mundo inteiro através da internet. Quanto vale esse negócio? Quanto vale viver o seu propósito, poder trabalhar naquilo que você ama? Quanto vale ter tempo de qualidade com a sua família, poder trabalhar de casa? Quanto vale poder viajar e trabalhar do hotel, trabalhar do aeroporto, onde você quiser? Quanto vale poder ter mais tranquilidade, porque o trabalho flui pela internet? Quanto vale conquistar mais patrimônio com os resultados que você vai ter ali? Quanto vale ter liberdade de escolha depois que você estabilizou a sua conta? Quanto vale ter liberdade financeira? Receber dos resultados do seu trabalho? Eu costumo dizer que trabalhe o máximo que você puder pelo seu projeto, até que seu projeto trabalhe para você. Quanto vale? Quanto vale isso? Se você tiver interesse, se tudo isso que eu estou falando para você faz sentido para você, aperta aqui nesse QR Code, mira o seu telefone para esse QR Code, registra o seu interesse, dá uma pausa aqui no vídeo, mostra o interesse, vai lá, registra no QR Code, que alguém da minha equipe vai entrar em contato com você para poder te explicar algumas informações que você queira, ou de repente tirar as suas dúvidas, tá bom? Mas olha só, se você for protagonista, esse projeto é para você. Se você for maestro ou maestrina, aquela pessoa que vai orquestrar, de repente você trabalha num ambiente corporativo, esse negócio é para você. E se você for investidor e quiser entender mais, esse negócio é para você. Registra aqui no QR Code e vamos em frente. Vamos imaginar aqui uma situação. Se eu fosse cobrar a minha sessão estratégica, ela certamente vale R$ 997 um atendimento meu. Se você fosse pagar pela toda a infraestrutura que eu preciso para poder fazer com que o teu projeto funcione, R$ 2.500 de locação da minha infraestrutura, podcast, espaço no nosso auditório, enfim. Se você fosse pagar pela formação na Tecnoponta, aqueles treinamentos que eu passei para você, certamente aí, ó, 997 com os valores de tabela hoje. Se você fosse pagar para o backsite, a licença completa da Solution por 12 meses, 6.720. E assim por diante. A hospedagem, R$ 3.000, uma hospedagem de no máximo 3 GB de conteúdo. Identidade visual personalizada, serviço da minha equipe, 3.997. Participação das sessões, todas as terças-feiras, 5.997. 2 projetos de lançamento, o físico e o digital, R$10.000 para eu poder orquestrar o seu lançamento. Acesso ao Vila Drive. Se não tem preço, tudo que tem lá, mas eu coloquei aqui um preço para ter uma estimativa, R$5.000. 12 meses de acompanhamento. Se fosse pagar um personal trainer, daria aí um valor de R$6.000 no ano. Eu estou colocando um valor bem baixo para poder viabilizar para todo mundo. Se nós fôssemos pensar nesses valores, nós teríamos ali um total de alguma coisa entre 50 e 60 mil reais nessa mentoria. Esse é o valor da mentoria Vila. Porém, eu vim aqui hoje para estabelecer uma aliança com você. E eu sou bom em fazer as alianças. Qual é a minha aliança? A minha aliança é o seguinte: você não vai pagar 54 mil reais. Por quê? Porque como eu sou o proprietário dessas empresas, eu enxuguei o máximo possível. Eu tirei tudo que eu poderia tirar para poder viabilizar esse seu começo. E aí, eu tirei o que era relacionado à minha infraestrutura. Os 39 mil, mais ou menos, da infraestrutura que eu medi ali, você também não vai precisar pagar nesse período que você vai estar comigo. Você só tem que se preocupar com a sua formação, com aquilo que, quando você aprende, ninguém mais tira de você. A tua formação, que é tudo que eu vou ensinar, tudo que os meus mentorados, tudo que os meus mentores vão ensinar na Tecnoponta, tudo que as pessoas que vão estar aqui, todos os experts vão ensinar você, você nunca mais perde, ninguém tira de você. Ninguém tira de você a mentalidade que você vai construir, ninguém tira de você o conhecimento que você vai construir, ninguém tira de você as experiências que você vai viver. Isso é seu para sempre, e é nisso que você tem que se concentrar. E o valor que fica para esses momentos, para pagar os profissionais que vão estar ali, é o valor de 15 mil reais. E como você vai poder pagar esses 15 mil reais? Na aliança que eu faço, a forma de pagamento vai ser da seguinte forma: você pode pagar pela formação 12 parcelas de 750 no cartão de crédito, ou se você quiser fazer à vista, você faz o valor de R$ 7.500 à vista. Ou seja, metade da sua formação, que é a parte que eu tenho que pagar para o pessoal da Tecnoponta te dar o treinamento, você vai fazer esse valor. E a outra metade, que é o meu trabalho, aí vem a grande aliança. Você vai pagar apenas para mim R$ 7.500 quando der certo. O que significa isso, gente? Significa que eu estou apostando em você. Se você não der certo, o que eu acho muito difícil, porque eu tenho interesse que você dê certo, porque eu quero o seu sucesso, por isso que eu estou colocando. Quando você der certo, você vai me pagar com o dinheiro do próprio projeto. Não com o dinheiro que você ganha hoje, mas com o dinheiro que você vai passar a ganhar com o seu projeto. Então eu tenho interesse em fazer você conseguir, porque parte do negócio, ou parte do meu negócio está dependendo do seu sucesso. Tá bom? Essa aliança, eu garanto de forma incondicional, por 30 dias, ou seja, se você entrar, começar a consumir e não gostar daquilo que você estiver vendo,
Em 30 dias é só mandar um e-mail para minha equipe, só entrar em contato que a gente vai devolver, vai cancelar o seu projeto. E tem uma garantia estendida, que é uma garantia condicional. Qual é a condição? A condição é a seguinte: você faz a sua parte, você se prepara, você executa o que eu vou te falar, você consome 100% do programa, você faz aquilo que eu te expliquei que eu ia para fazer, e se você não criar um negócio que tenha esse potencial de faturamento de R$1 milhão por ano, eu vou fazer uma nova reunião estratégica com você e vou verificar onde falhamos, onde eu ou você deixamos alguma coisa acontecer de errado. Te dou mais 30 dias para poder tentar. Não conseguiu? Aí eu entro e mudo o seu negócio, eu ajusto e você vai ter que obedecer por mais 30 dias. E aí, se isso não der resultado, eu devolvo o seu dinheiro. Ou seja, o risco é todo meu. Eu puxo para mim o risco. Mas por que eu faço isso? Porque eu sei que vai dar certo. Eu sei que todo mundo vai conseguir ter o seu negócio montado e funcionando. O faturamento é uma questão de tempo, mas a estrutura montada eu garanto. A estrutura montada eu garanto. E garanto como? Garanto no contrato mesmo. Você vai assinar cláusula por cláusula explicando: olha, você vai receber isso, você vai receber isso, você vai receber isso. Tem essa garantia, tá lá no contrato, sem letra miúda. Você vai assinar e vai estar dizendo lá: você vai assinar e eu também vou assinar, tá bom? E agora, gente, nós chegamos no final. E nesse final são as decisões que movem as pessoas. Não é a condição que move a pessoa, é a decisão. Você que vai decidir agora se você segue em frente comigo ou não. Você pode ignorar tudo que eu falei, tudo que eu mostrei e simplesmente seguir a vida. Você pode tentar sozinho, é possível conseguir, tentando sozinho, eu mesmo fiz sozinho, mas levei 20 anos para aprender todos os conceitos e talvez tempo você não tenha para perder agora, né? Dinheiro você pode recuperar, agora tempo ninguém consegue recuperar. Ou você pode cortar caminho e vir comigo, usar toda a minha estrutura, usar todo o meu conhecimento, toda a minha equipe, estar no meio de pessoas que vão te fazer seguir em frente e cortar esse caminho, tá bom? Como sempre, nem tudo são flores, existem más notícias. Quais são? Primeira é a última oportunidade, esse vídeo pode não mais aparecer para você, não tem nenhuma garantia que vai estar disponível até sexta, segunda, a qualquer momento eu posso tirar esse vídeo do ar porque é uma campanha aberta. O tempo está acabando, se você está vendo esse vídeo é porque já passou o nosso evento e você está vendo o vídeo depois, e esse depois já é porque o tempo está acabando. E é o seguinte, a vida não vai te esperar, a mentoria vai seguir com ou sem você. Os meus mentorados já estão lá, eu já estou lá e eu gostaria muito de ter você conosco, tá bom? Mas a gente vai seguir em frente com ou sem você, mas a gente quer você. Então é isso, gente, é um programa de aceleração de resultados de 12 meses, com muito recurso, muito conteúdo, muito encontro para a gente poder se fortalecer. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você venha comigo, eu espero realmente você lá do outro lado, do lado de dentro. Bora?